Nós estamos iniciando o nosso novo tema, Batalha na Mente e Emoções sob Controle. Gente, esse mês vai ser um mês muito importante, porque nós vamos falar sobre a prisão emocional, sobre a batalha na mente, os pensamentos, como identificar aquilo que muitas vezes está preso e a gente não percebe. Então, já fica com a sua caneta, um caderninho aí para estar anotando também, que vão ser assuntos muito importantes. E como é algo muito, não é grande, é muita coisa para a gente falar, eu não tenho como me aprofundar muito nos temas. Então a gente vai estar passando, tá? Algumas coisas que eu considero importante eu vou falar um pouquinho mais, mas vai ser algo muito bom. Então eu já peço para você, compartilhe esses vídeos, tá? Não fica só para você não, porque muitas vezes a gente conhece alguém que está passando por situações difíceis, que ainda vive numa prisão emocional, passando por coisas que aconteceram há 20, 30 anos atrás e não consegue sair dessa situação. E eu vou falar sobre isso, tá? Então, se inscreva no meu canal, curta aí, né? Ou dá um joinha aí nos vídeos também, que vai ser muito bom para que mais pessoas consigam assistir esses vídeos, tá bom? Então vamos lá, hoje, dia 1, nós vamos falar sobre a guerra começa na mente. Olha só, já vamos começar com tudo, tá? Romanos 12:2, esse versículo eu tenho muito aqui comigo, porque quando eu descobri, né, aprendi que a batalha acontece aqui, gente, quantas batalhas eu tive na minha mente desde pequena e não sabia que era batalha. E aqui a gente vai começar a pegar algumas coisas assim, ficar, opa, alerta, tá? Então, Romanos 12:2 diz assim, e antes de falar, eu vou gravar esse tema em 2 vídeos, tá? Para não ficar muito grande também, tá? Então, esse vai ser a parte 1, depois eu já vou colocar também a parte 2, tá bom? Romanos 12:2 diz assim, não se conforme com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Então, quando ele fala, não se conforme com as coisas desse mundo, né, com este mundo, porque ele já quer dizer o quê? Que há um sistema nesse mundo que não é o sistema do Senhor, tá? E é pra gente ir na contramão. Então, sejam transformados pela renovação da mente. Isso, gente, não é de um dia só, ou porque eu conheci Jesus, já mudou minha mente. Não, isso é um processo, às vezes é a vida toda, tá? Essa transformação, porque a gente tem que ficar muito atento, porque é muito fácil, às vezes, hábitos desse mundo começar a se tornar verdades aqui na minha mente. E aí todo o meu corpo começa a agir daquela forma, tá? Então, quando a Bíblia fala sobre transformação, ela não começa pelo comportamento, e sim pela mente. Então, muitas pessoas, elas tentam mudar atitudes, falar, eu vou mudar meu jeito, eu vou fazer, e não conseguem. Por quê? Não é a atitude que ela tem que mudar. Primeiro, ela precisa mudar o padrão dos pensamentos, tratar os pensamentos dela, tá? E aí o que acontece? Ela fica num ciclo repetidos, né? E gera o quê? Uma frustração, porque ela tentou 1, tentou 2, 3 e não consegue falar, deixa, eu vou ser sempre assim, e desiste. Isso que é o pior, e acaba desistindo, né? A mente, ela é o centro de comando da vida, tá? Então tudo que você vive hoje é reflexo direto ou indiretamente da forma como você pensa, interpreta e também acredita. Provérbios 23:7 diz assim, assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Então, muitas vezes, talvez você conhece alguém que acha que aquilo, o que ela pensa é verdade. E ela briga por aquilo, mas aquilo está fora do que a palavra diz. Aquilo não tem nada a ver, mas ela vai brigar e às vezes sai até aquela confusão dentro de casa, na família, em relacionamentos, né? O que isso quer dizer nesse Provérbios? Que pensamentos sustentados se tornam realidades vividas. Então, aquilo que eu sustento, o pensamento que eu estou sustentando,
eu vou viver de acordo com o que eu estou pensando, tá? E pra gente ilustrar isso, eu trouxe aqui uma história. Na verdade, eu vou colocar uma imagem, tá? Sobre o elefante, que ele está preso com uma corrente, não é uma corrente grossa não, tá? Uma correntinha pelos pés, numa cadeira de madeira. E você fala, como assim? Né? E aí que eu vou falar um pouco sobre essa historinha aqui, tá? Para trazer mais entendimento para nós. Mas antes, olha só a frase aqui, que eu quero que vocês gravem isso. As correntes que te prendem são mais mentais do que física, tá? Então vamos imaginar um elefante enorme, forte, poderoso. Eu considero um dos animais mais fortes aí da Terra. Agora imagine esse elefante preso pelos pés numa correntinha fina, simples, né? Numa cadeira de madeira. Nada de grades de aço, parede grossa, apenas uma cadeira pequena e uma corrente leve. Aí talvez venha aquela pergunta, mas ele poderia sair daí, né? Mas por que ele não se solta? Por que ele fica aí, né? Não tenta, não tem reação, ele não luta? Por quê? Você sabe por quê, gente? Porque não é a cadeira que o prende, são os seus pensamentos, tá? Aquilo que ele gravou, como a gente falou anteriormente, né? Que o pensamento sustentado se torna realidade vivida. Então eu vou contar a história. Às vezes a gente acha assim, né? A gente vê, pegar assim, uma pessoa que mora na rua, ou viciado, enfim, passando por tantas coisas difíceis, e a gente acha assim que chegou de uma hora para outra. Não, tá? Pensamentos mentirosos do inimigo foi levando ele até aquela vida, falando, ó, você merece aquela vida, mas não é de uma hora para outra. Eu vou explicar como que o inimigo faz para nos levar, para estragar a nossa vida. Porque se a missão do inimigo é matar, roubar e destruir, vocês não pensem que ele já chega com os dois pés na nossa porta para derrubar, fazer um monte de coisa. Não, vocês vão entender aqui que não é assim que o inimigo age, tá bom? Então, vamos contar um pouquinho a história desse elefante, como que ele parou quietinho nessa cadeira, achando que a cadeira é mais forte do que ele. Quando ele era pequeno, filhote, ele foi preso com correntes muito fortes, grossas, pesadas. Ele tentou sim, gente, se soltar por muitas vezes. Ele lutou, ele forçou, ele chorou, mas ele não conseguiu. Um dia, depois de fazer isso várias vezes, por vários anos, ele parou de tentar. O tempo passou, ele cresceu, ele ficou forte, gigante. Mas a mente continuou presa naquele dia lá atrás, em que ele aprendeu a frase silenciosa: eu não consigo. Ele ficou preso nesse tempo, tá? Agora, qualquer corrente que você colocar no pé dele ali, serve. Qualquer cadeira vai parecer forte para ele, qualquer limite vai parecer real. Agora, como que isso funciona na nossa mente, tá? Assim como o elefante, muitas pessoas estão presas não por suas limitações reais, tá? Mas por crenças internas, aquilo que elas acreditam. Por exemplo, algumas crenças aqui, ó. Eu não sou capaz. Eu nunca consigo. Isso não é para mim. Sempre foi assim. Eu não mereço. Eu não consigo mudar. Eu não sou bom o suficiente. Essas são algumas crenças, tá? Esses pensamentos, sabe o que acontece? Eles se tornam correntes invisíveis, tá? Então, às vezes, a gente não tem como, a gente não tá vendo as correntes em nós, mas existem correntes que nos seguram. Então, você cresce, assim como o elefante cresceu, você muda, você aprende, você evolui, mas a mente continua presa, ó, lá atrás, lá no passado. E o que era uma corrente forte lá atrás, né, hoje é só uma cadeira onde a corrente está segurando, né, está apoiada, ele fica presa, né? Mas você ainda acredita que ela é mais forte do que você. Está se identificando? Eu, quando comecei a preparar isso, eu comecei a me identificar com muitas coisas aqui. Me lembrei de muitas coisas também. Agora eu vou falar sobre
correntes mentais que paralisam as pessoas todos os dias. Vou trazer algumas situações reais aqui para você entender, tá? Então, por exemplo, pessoas que não tentam novos trabalhos porque não são boas o suficientes. Elas se sentem assim, então elas já dá aquela parada, né? Pessoas que não empreendem por medo de errar. Sabe, às vezes o Senhor colocou no teu coração um projeto dele. E talvez você está tentando fazer com que esse sonho do Senhor se encaixe na sua realidade. E você olha para a sua realidade, para o sonho e fala, nossa, não tem nada a ver, então nem vou conseguir. Para de olhar para a sua realidade, porque a nossa realidade, ela muda o tempo todo. Ainda mais quando a gente confia no Senhor, Ele muda a situação. Então comece a olhar a situação que você está vivendo através do Senhor. E esse sonho que o Senhor colocou no teu coração de empreender algo, de fazer algo, vai em frente. Sem o Senhor você não vai conseguir mesmo. Mas com o Senhor, Ele vai te dar direção, estratégia, vai te dar condições de você romper com essas correntes que estão te segurando. Porque às vezes a gente fala assim, olha, eu não vou empreender por causa da minha situação, mas não é. Porque a gente tá com correntes nos nossos pés e às vezes a gente nem percebe, não se dá conta, e a gente vai falar, não dá. A gente vai colocando situações que, justificando, por que não vou empreender, né? Então cuidado, se foi o Senhor que colocou isso no teu coração, vai em frente, tá? Outra situação aqui, pessoas que não saem de relacionamento abusivos por medo da solidão. Acho que não vai conseguir arrumar mais ninguém, tem tanto medo da solidão que prefere, né, entre a solidão e o relacionamento tóxico, ficar com o relacionamento tóxico. Cuidado, tá? Presta atenção. Pessoas que não mudam de vida porque acham que não conseguem. Gente, esse ano é o ano da virada da minha vida. Começa a determinar isso para você. Deus colocou sonhos, Ele sonha com a gente, né? Ele sonhou com a gente, Ele nos fez e colocou os sonhos dentro de nós. Não é pra gente ficar só achando que é sonho, não, sabe? Que coisa, nossos pais às vezes falavam, para de ficar sonhando aí, parece boba, né? Gente, nós precisamos sonhar. A pessoa que não sonha, ela não vive. Pessoas que vivem presas a traumas antigos, isso é muito difícil, tá? Não sei se você está passando por alguma situação parecida com traumas antigos, o Senhor é capaz de te ajudar sim, tá? Não coloque um fim, não. Essa dor não é maior do que Deus. Nós vamos falar sobre isso também nesses vídeos aqui no mês de fevereiro, tá? Fevereiro e março, já estou adiantando de março também. De março tem surpresa, tá, gente? Pessoas que aceitam menos do que merecem, pessoas que se auto-sabotam. Gente, como eu fiz isso? Quantas vezes eu falei mal de mim mesmo para mim e para as pessoas? Que eu não era capaz, não sou capaz, deixa isso quieto, eu vou engavetar, não quero nem saber disso, e gerar uma frustração dentro de mim. É horrível quando a gente faz isso, não faz isso não, tá? Pessoas que vivem no automático, pessoas que sobrevivem, mas não vivem. Gente, isso é muito sério. Mas, como eu falei, não é do nada que nós nos tornamos assim. Assim como o elefante não ficou paralisado com uma cadeira, né, segurando ele, não foi do nada, né, que aconteceu isso com ele, né, eu contei a história, também conosco é da mesma forma. Não é de uma hora para outra que a gente fica, eu vou desistir, eu não mereço. Não é. A gente tem uma história, você sabe da sua história, Deus sabe da sua história, assim como eu sei da minha história também. E eu quero dizer assim, quais são as causas dessas correntes, né? Por exemplo, traumas de infância, rejeições repetidas, fracassos não curados, abandono emocional, palavras que machucaram, experiências de dor, falta de apoio, ambiente tóxico, críticas constantes e comparações, tá? Tudo isso, gente, gera o quê? Uma programação aqui, na nossa mente. Então, quando a gente está passando por alguma coisa que a gente vai avançar, que vai nos tirar da zona de conforto, dar um passo além,
Opa, vem gatilhos lá de trás. Ah, mas se lembra quando aconteceu? Se lembra o que os seus pais falaram? Se lembra aquele trauma que você passou? Lembra aquele relacionamento abusivo? Então você fica assim, ó, arisco. Você acaba trazendo o passado para o futuro, tentando viver no presente. É terrível isso. Muito difícil. Mas como quebrar essas correntes? Número 1, primeira coisa, reconheça a prisão. Não tem o que quebrar se você não reconhecer. Então, pergunte-se, o que eu acredito sobre mim que me limita? O que eu estou acreditando sobre mim que está me limitando de ir adiante? Ponto 2, questione seus pensamentos. Isso é muito importante. Questione seus pensamentos. Nem todo pensamento é verdade, nem toda voz interna é real e nem toda crença veio de você, tá? Troque a narrativa, ou seja, substitua. Vou te dar alguns exemplos aqui. Quando você estiver pensando, eu não consigo, você vai substituir por eu estou aprendendo. Ou eu não sou capaz, você vai dizer assim, eu estou em construção. Eu sempre falho, eu estou em processo. Ou não é para mim, eu ainda não cheguei lá. Vocês entendem? Quando tem essa troca, essa substituição, você está tirando um peso de você. E você está se dando a chance de continuar, mesmo se não estiver bom, mesmo se estiver errando, ou falhou, mas ainda está no processo, está em construção, está aprendendo, vai chegar lá. É isso, essa caminhada, gente, não é sozinho, é junto com o Senhor. E Ele não coloca peso em nós, a prisão coloca. A prisão tem um padrão e você tem que sentir o que está ali dentro. É uma cultura horrível. Então, se você já visitou algum preso, alguma coisa, você vê a fisionomia deles, está acabado, uma tristeza dentro deles. E é isso que o inimigo quer fazer conosco aqui na nossa alma, tá? Então, ponto 4, haja mesmo com medo. A coragem, ela não nasce da ausência do medo. Pelo contrário, ela nasce da decisão de agir apesar dele. Ou seja, estou ali com medo, estou enfrentando medo, mas eu decido agir apesar dele. Não vou me mover por ele, tá bom? Ponto 5. Construa novas experiências. A mente muda quando o corpo vive novas experiências. E eu quero te dar um exemplo aqui, ó. Quando eu tive essa luta, né, com o câncer, foi bem na perna esquerda. Gente, e eu sempre fui apaixonada por moto. Então, quando eu tirei a carta, foi moto, depois o carro, né? E saí com a moto pra lá e pra cá. E como a perna esquerda é a perna de apoio, eu parei, porque eu sentia dor, foi no osso, enfim. Fiquei muitos anos sem andar de moto. Aí, esses tempos aí, meu marido falou assim, se vai andar de moto. Eu falei, mas eu não sei, né? Vai andar de moto. Eu fui andar de moto. Que delícia, que saudade. E eu comecei a lembrar lá de trás, com aquele vento batendo no rosto, a sensação que dá. É muito bom. E aí eu voltei para casa muito mais animada, corajosa, ousada, né? Cheia de ideias na cabeça, aquilo que para mim estava gigante, já parecia um Golias ali para resolver os problemas. Foi fácil, foi simples, porque eu respirei novos ares, novas experiências. E quando você se dá esse direito de viver novas experiências, tudo muda, sua visão muda, a forma de você ver. Então, assim, a ação, ela cura crenças. Tá? Então, aquilo que você está na cabeça de, muitas vezes, pensamentos errados, pensamentos aprisionados, né? Você acaba vendo de uma outra forma, sabe? Sai um pouquinho dessa rotina sua, começa a olhar, admirar o céu de uma forma esplêndida, sabe aquelas coisas, detalhezinhos, se permita viver novas experiências que seja boa para você, não essas experiências ruins, mas experiências boas, tá? Bom, eu vou terminar aqui essa parte 1, vou gravar outro vídeo com a parte 2, não perca, tá bom? Olha quanta coisa nós falamos, né? Imagine que tem mais um pouquinho para você. Até já!